Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Lobo, sou aqui professora da Universidade Federal do Ceará. Só me apresentar um pouquinho antes de começar esse vídeo. Eu trabalho aqui no laboratório de hidrogênio e máquinas térmicas, mas eu trabalho especificamente com as tecnologias bioeletroquímicas, células de eletrólise microbiana para a produção de hidrogênio, mas a gente trabalha também com células a combustível microbiana, o interesse em eletrossíntese e etc. Tá? Hoje eu vim aqui conversar com vocês nessa semana maravilhosa de bioeletroquímica, que é a nossa segunda semana, para tentar explicar um pouquinho sobre o procedimento de Linear Sweep Voltammetry. Basicamente, o que nós queremos fazer é criar uma curva de potência das nossas células a combustível microbianas. Né? Então, esses procedimentos de eletroquímica se aplicam também às células microbianas, né? Às células bioeletroquímicas. Então, conforme vocês receberam as aulas de segunda, terça e quarta-feira, vocês já devem ter toda uma noção, né, desse conjunto da eletroquímica com a microbiologia, né, com essa parte bio. Então, eu trago aqui para vocês um procedimento, tá, que é um procedimento utilizando um potenciostato. Isso pode ser feito também fazendo com trocas de resistência, tá? Mas eu posso explicar isso daqui a pouquinho. Então, vamos começar aqui com o procedimento de Linear Sweep Voltammetry. O que é isso? Né? Então, a gente vai aplicar ao reator, ao ânodo e ao cátodo, várias tensões e verificar qual é a resposta de corrente que esse reator vai nos dar. Isso é feito com o potenciostato, tá? Então, existem diversas marcas de potenciostato. Então, aqui eu tenho o potenciostato da Gamry, tá? Então, conforme diz aqui nessa tela de procedimento, né? Tá escrito em inglês, tá? Mas eu vou explicando aqui com vocês em português, tá bom? O primeiro passo é você ligar o potenciostato, né? Então, quem tem um potenciostato da Gamry, você pode ter um potenciostato da Metron também, que chama Autolab, né? São as marcas principais de potenciostato, mas existem outras marcas, tá? Mais em conta também. O procedimento, ele é o da Gamry, mas ele pode ser aplicado para qualquer outro tipo de marca. Vai mudar a cara do software, né? Que você tem acesso no computador, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, primeiro você liga o potenciostato, né? No caso da Gamry, eles pedem pra gente aquecer durante 30 minutos, deixar ele ligado por um tempo, né? Então, para você fazer esse teste, que nada mais é do que a curva VI, né? A Linear Sweep Voltammetry, que é uma voltametria, né, de varredura linear. Então, você vai ter, né, aplicar um potencial e vai ter uma corrente de resposta. E isso vai gerar a nossa curva VI. Para a gente fazer isso com uma célula a combustível microbiana, você precisa primeiro, geralmente esses reatores pequenininhos eles funcionam em batelada, então é importante, se ele for em batelada, você faz o refil do reator, né? Ou seja, coloca o substrato com o tampão de pH, o procedimento que você faz de refil, né, do seu reator, e você tem a certeza de que ele está numa condição estável durante o teste, né, por ele ter substrato suficiente e etc, tá? E aí, para que você tenha também um teste confiável, né, desse LSV, você precisa manter ele desconectado, ou seja, em circuito aberto, por 1 hora. Né? Por 1 hora você tem essa estabilidade. Você vai conseguir ver qual é a tensão máxima que esse reator pode entregar, né? Ou seja, a tensão de circuito aberto. Então, por ele ser um sistema biológico, ele requer um certo tempo para chegar à sua estabilidade. 2 horas é um exagero, né?
mais uma hora, durante uma hora ele em circuito aberto, você garante que ele está com a tensão de circuito aberto estável, né? Ela não vai aumentar mais do que aquilo ou diminuir, tá certo? Então, como que você vai fazer as conexões, tá? Você pode fazer conexão de 2 eletrodos ou de 3 eletrodos. Para o LSV, né, para você ter só essa curva VI, é interessante você fazer ela, né, de 2 eletrodos mesmo. Ou seja, o seu ânodo da sua MFC, da sua célula combustível microbiana, no da Gamer ele tem uma cor, né, que é verde e azul, mas a gente, para outros tipos de potenciostato, né, você vai usar o eletrodo de trabalho, que é o Working Electrode, e o Working Sense, que seria o sensor de trabalho, né? Esses dois são conectados em paralelo, né, e conectados no ânodo, tá? Então você vai, né, com aquelas garrinhas conectar o o ânodo da sua MFC no eletrodo de trabalho e no sensor de trabalho, tá? E o cátodo da sua MFC você vai conectar no counter eletrodo, né? No eletrodo contrário. E o de referência também, tá? Então, o referência, o counter e o sensor counter vai ser conectado no cátodo da sua MFC. Se você escolher fazer um arranjo de 3 eletrodos, aí você precisa de um eletrodo de referência, né? Que geralmente a gente utiliza o de AG, AgCl, né? Que é o de cloreto de prata, tá bom? E aí, nesse caso, o eletrodo de referência vai ser esse eletrodo conectado ao eletrodo de referência, óbvio, da sua MFC, tá? Que vai ficar mergulhado no substrato. Bom, então, depois que você tem todas as suas conexões feitas, você vai no seu computador, né? E vai colocar, né? Vai clicar aqui no Grammy, né? Do Gaming Framework, né? Tá? Que é esse aí que a gente colocou em vermelho aqui no procedimento, tá? Então, você vai apertar no Gaming Framework para poder abrir. No da Metron, acredito que o nome seja Nova, o nome do software que você vai clicar, tá bom? Então, você clica lá no framework da Game, abre, tá? A janela que vai aparecer aqui é essa, né? Essa janela aqui. E aí você vai lá em equipamentos, vai descendo aqui com o pad, e nos procedimentos você escolhe o número 6, no caso aqui da Gamer, mas pode ser outro número ou de outra forma em outro potenciostato, que seria a Linear Sweep Voltammetry, né? Que seria a voltametria de varredura linear, certo? Depois disso, você vai colocar os parâmetros do seu experimento, né? Aqui do seu ensaio. Então, você escolhe, né, o canal do potenciostato. Aqui, nesse da Gamer, são 2 canais, né? E aí você escolhe qual é o canal que você fez as conexões, né, na sua MFC. Coloca o nome dos dados, né, que você vai coletar depois. Algo muito importante, tá? É a área do eletrodo. Então, isso aqui, geralmente, a gente faz baseado na área do cátodo, tá? Então, você coloca essa área aqui. Nesse caso da Gamer, você coloca em centímetros quadrados, tá bom? Na unidade. Outro parâmetro muito importante é a scan rate, tá? Então, é apropriado você colocar 0,1 milivolts por segundo, tá? E o step size aqui em 1 milivolt, tá certo? Você também escolhe a corrente máxima, né? Que para as MFCs pequenas de 28 ml, né? A gente colocou aqui 10 miliamperes, mas de acordo com os ensaios que você tem uma noção de quanto é a sua corrente máxima, né? De acordo com a operação da sua MFC. E aqui, no nosso caso, dessas MFCs de 28 ml, lá não passa, né, de 10 miliamperes. E aqui tem uma opção de um delay, né? Por exemplo, como eu falei lá no início,
Se você precisar, né, você vai precisar de um certo tempo para deixar ela em circuito aberto, né, para ela ter uma certa estabilidade, você começar a fazer o LSV. E aí você pode colocar isso programado no seu, né, no próprio software aqui da Gamer, né? Aqui você pode colocar. Se o seu reator já está pronto para teste, se você deixou ele em circuito aberto 1 hora e ele já está estável, você não precisa colocar nada aqui, você coloca 0, tá? E aí você começa os seus testes, tá? E você vai, né, vai ter vai funcionar aí o game e ele vai gerar isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Só um instante. Eu vou abrir aqui um arquivo que é justamente o arquivo que é gerado no nosso... Esse aqui é o arquivo gerado, tá? Pela Gamer. Então, você recebe um DTA, tá? Um arquivo DTA. E você pode copiar esse arquivo DTA para uma planilha de Excel. E quando você copia esses dados, ele aparece dessa forma, tá? Ele tem tipo esse cabeçalho. Na verdade, começa aqui. Se você... Esse cabeçalho aqui. Se você, né, tiver algum tempo de delay que você colocou lá, ele começa com tempo de delay, né? Só medindo lá a sua tensão de circuito aberto, que é essa aqui, a VF, tá? Então, no caso desse reator era 700 milivolts, vou já mostrar para vocês. E aí, quando termina o tempo de delay, ele entra com um novo cabeçalho, com todos os parâmetros que estavam lá descritos, e vai começar o ensaio, tá? O que é importante você pegar desse ensaio? Aqui aparece o tempo, né, os pontos, e o principal é a tensão, que é o VF, tá? E a corrente, que é justamente o que você quer, né, de resposta. Então, você pode copiar esses dados aqui, certo? Passa para uma outra abinha, que foi o que eu fiz. Então, eu copiei, né, a tensão versus a tensão de referência, óbvio, e a corrente, tá? Que é o IM. Então, aqui a gente, para fazer uma, né, na hora ele veio como negativo, tá? Foi só a forma que a pessoa fez a conexão. Mas você ajeita aqui, né? Então, nessa célula, o que eu fiz foi multiplicar por -1 e colocar tudo em milivolts, tá? Para ficar mais fácil a visualização. E aqui nessa outra célula, eu peguei todos os dados de corrente, tá? Dado corrente em ampere, e fiz densidade de corrente, tá certo? Então, para plotar esse gráfico aqui, né, de tensão por densidade de corrente, eu utilizei, né, a área do meu cátodo para fazer a minha densidade de corrente. Nesse caso, né, o meu cátodo era circular e tinha 3 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu calculei aqui quanto isso é em metros quadrados e dividi todos os meus dados de corrente pela área do meu cátodo em metro quadrado. Então, deu toda essa coluna aqui. Então, tendo a tensão, né, em milivolts e a corrente em densidade de corrente por metro quadrado, eu consegui plotar aqui, né, em azul a minha curva VI de um reator funcionando bem, tá? Um reator de 28 ml com batelada, né, que tem uma tensão de circuito aberto máxima aí de perto de 700 milivolts e corrente, né, a densidade de corrente aí, ampere por metro quadrado, passando aí de 6 amperes por metro quadrado, certo? Então, a partir desse ensaio, você tem essa curva, tá? A curva azulzinha. E aí, você vai ter como produzir a sua curva de potência, certo? Então, da curva de potência, o que você vai fazer? Você vai utilizar aqui outras colunas, né? Para fazer o seu eixo Y, que seria esse
a potência em densidade de potência também. Aqui eu quis colocar em miliwatts por metro quadrado, tá? Então, isso só é multiplicar, né, meus milivolts pelos meus amperes por metro quadrado, né? Então, seria a tensão em milivolts e a minha densidade de corrente, tá certo? E aí você plota de novo, né, a sua densidade de potência pela corrente, né? E aí você tem essa curva de potência da sua MFC que apresenta aqui todos os pontos necessários que você precisa, né, investigar. Por exemplo, a máxima potência, né, dessa MFC está aqui, né, no ponto dessa curva, no ponto máximo dessa curva, e ela equivale, por exemplo, né, aqui, a uma corrente e a uma tensão, né? Então, você pode ver que, por exemplo, nessa curva aqui, dessa MFC, a minha máxima potência é dada ali perto de 262 milivolts, né? Então, se eu consigo operar ela nessa voltagem, ela vai sempre me entregar a minha máxima potência, né? E se eu quiser operar ela em altas correntes, eu vou ter sempre uma potência muito baixa, mas eu posso escolher ter correntes mais altas dependendo da minha aplicação. Por exemplo, se eu for transformar essa MFC numa MEC, né, para fazer eletrólise e produção de hidrogênio, eu vou precisar muito mais de alta corrente do que máxima potência, né? Em alguns casos que eu preciso utilizar essa MFC para alimentar algum tipo de circuito ou de sensor, eu preciso de uma tensão mais alta. A tensão é importante para fazer funcionar alguns circuitos e alguns sensores, né? Então, operar em uma tensão mais alta também pode ser importante, mas isso vai ter, né, uma consequência de potência baixa também, né? Então, você tendo essa curva, né, tanto a curva VI como a curva de potência, você tem aí muitas informações importantes em como operar a sua MFC, certo? Bom, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida, o meu contato está disponível aí com a equipe da Semana de Bioeletroquímica. Vocês podem entrar em contato para qualquer tipo de pergunta, tá bom? Tenham um bom proveito da Slab.